Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvendo Conhecimento. E no vídeo de hoje, vamos responder a 10 perguntas sobre a geografia do Brasil. Concentre-se e vamos começar. Pergunta 1. Quais são os 5 estados mais populosos do Brasil, respectivamente? A. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. B. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. C. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. D. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Resposta correta. Alternativa A. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. O estado de São Paulo é o mais populoso, tendo um total de 46.024.937 habitantes. É seguido por Minas Gerais com 20.732.660, Rio de Janeiro com 16.615.526, Bahia com 14.659.023 e Paraná com 11.835.379. Fontes: Prévia Censo 2022. Pergunta 2. Não faz divisa com o estado do Pará. A. Tocantins. B. Rondônia. C. Roraima. D. Amapá. Resposta correta. Alternativa B. Rondônia. O estado do Pará possui divisa com os estados do Amapá, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. É o mais populoso da região norte, possuindo uma população estimada em 8.442.962 habitantes. É o segundo maior estado da região norte em extensão territorial, possuindo uma área de 1.245.870,704 km². Pergunta 3. Oceano que banha o Brasil. A. Pacífico. B. Atlântico. C. Índico. D. Ártico. Resposta correta. Alternativa B. Atlântico. É o segundo maior oceano do planeta, com uma área de 106,5 milhões de km². Atinge o maior número de países, sendo responsável por banhar o leste da América e a costa oeste da Europa e da África. Divide-se em duas partes principais, em Atlântico Norte, que é caracterizado por ser mais raso, com uma profundidade média de cerca de 3.660 metros, e o Atlântico Sul, que é mais profundo, possuindo uma profundidade média de cerca de 3.900 metros. Pergunta 4. O que a cor azul representa na bandeira brasileira? A. O ouro e as riquezas do país. B. O céu e as riquezas do país. C. O céu e os rios brasileiros. D. Apenas os rios brasileiros. Resposta correta. Alternativa C. O céu e os rios brasileiros. A bandeira do Brasil possui 4 cores no total, cada uma com o seu significado, sendo o verde representando a vegetação, o amarelo o ouro e as riquezas, o azul representa o céu e os rios brasileiros e o branco o desejo pela paz. Pergunta 5. Em quais biomas a onça-pintada pode ser encontrada? A. Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. B. Mata Atlântica e Pampa. C. Apenas no Pampa. D. Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal. Resposta correta. D. Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal.
A onça-pintada é um dos símbolos da fauna brasileira e é considerado o maior felino das Américas. Ela pode ser encontrada em todos os biomas brasileiros, exceto no Pampa, onde já foi extinta. Uma característica marcante dessa espécie é que ela não mia como a maioria dos felinos. Assim como o leão, o tigre e o leopardo, ela emite uma série de roncos fortes que são chamados de esturro. Pergunta 6. Em qual estado está localizado o município de Nova York? A. Tocantins. B. Maranhão. C. Minas Gerais. D. Rio de Janeiro. Resposta correta. Alternativa B. Maranhão. Nova York está localizado no estado do Maranhão e possui cerca de 4.682 habitantes. Curiosamente, foi fundado por Edouard Bournet, um engenheiro chegado dos Estados Unidos que decidiu homenagear a sua cidade natal e assim nomeou a cidade. Pergunta 7. Em qual morro está localizado o Cristo Redentor? A. Morro do Pão de Açúcar. B. Morro do Corcovado. C. Morro da Urca. D. Morro da Babilônia. Resposta correta. Alternativa B. Morro do Corcovado. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo, a estátua do Cristo Redentor está localizada no topo do Morro do Corcovado. Possui 30 metros de altura, sendo mais 8 metros adicionados pelo pedestal, totalizando 38 metros. A estátua é feita de concreto armado revestido com pedra-sabão e pesa cerca de 1.145 toneladas. Pergunta 8. Em qual estado, sua cidade mais populosa não é sua capital? A. Espírito Santo. B. Tocantins. C. Mato Grosso. D. Santa Catarina. Resposta correta. Alternativa D. Santa Catarina. A cidade mais populosa de Santa Catarina é Joinville, com cerca de 617.979 habitantes, enquanto a capital Florianópolis possui 574.200 habitantes. Pergunta 9. É o ponto mais alto do Brasil? A. Pico da Bandeira. B. Pico da Neblina. C. Pico 31 de Março. D. Pico Pedra da Mina. Resposta correta. Alternativa B. Pico da Neblina. Localizado na Serra do Imeri, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Tem esse nome porque na maior parte do ano, o pico encontra-se coberto por neblina. Segundo os dados do IBGE de 2015, o pico possui 2.995,30 metros de altitude. Pergunta 10. Quais são os 3 estados com maior densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrados, respectivamente? A. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. B. Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal. C. Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo. D. Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro. Resposta correta. Alternativa C. Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A densidade demográfica, também é chamada de densidade populacional ou população relativa, é o termo que designa quantas pessoas vivem por quilômetro quadrado. No Brasil, os estados com maior índice de densidade demográfica são o Distrito Federal, que possui 444,07 habitantes por quilômetro quadrados, seguido por Rio de Janeiro com 365,23 habitantes por quilômetro quadrados e São Paulo com 166,25 habitantes por quilômetro quadrados.
Então, pessoal, esse foi o nosso quiz. Comente abaixo quantas acertaram e quais acharam mais difíceis. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal para receber os novos vídeos. Obrigado e até a próxima!